4h43, este é o Guaíba Fim de Semana, que está aqui no estúdio já recebendo o nosso primeiro convidado, o jornalista e ministrante do curso O Cinema de Charlie Chaplin, Christian Farias, que antes de começar o programa disse que fez algumas coisas comigo. Eu não lembro do Christian, desculpa, Christian, eu não lembro. Isso acontece, eu tenho esse problema, sabe? Mas é natural, era, por incrível que pareça, um pouco menor ainda. E eu tinha um pouco mais de cabelo também. Então, então estamos iguais, né? No cabelo, exatamente. E a barba tu viu que tá ficando branca. Né? A idade vai pegando. Praticamente um caboclo, né? De sessão, assim, esse de pessoal Umbanda. do jornalismo vai se cruzando, né? Durante a vida, a gente vai, né? Pior, eu vou fazer 16 anos de jornalismo dia 19 de abril. Eu fiz 8. 19 de abril, que se não me engano é o dia do índio, né? Enfim, mas... Cara, a gente já cruzou com tanta gente e às vezes a gente, né, faz alguns eventos e cobra algumas coisas e as pessoas... E eu já tenho uma dificuldade de guardar nome e fisionomia. Sim. De tanta gente que a gente vê, né? E aí esse é um problema. E Porto Alegre também não é tão gigante assim, né? Não é Por tão... isso que eu te perguntei antes, tu já vieste aqui, tu disse não, mas o teu rosto não me é nem um pouco estranho. Eu já estive aqui, mas não nem trabalhando, nem já estive com colegas, amigos, ou então assessorando alguém. A gente tá sempre, né, em alguma função relativa à nossa profissão. E hoje para falar do cinema de Charlie Chaplin. Isso aí, a gente vai dar esse curso fim de semana que vem, sábado e domingo. É um curso que a gente vai abordar várias das facetas, né, não só do personagem Carlitos, mas do próprio Chaplin, do Charles Chaplin, pra gente entender como foi que se deu o cinema dele, né? Isso que eu acho que é o mais interessante, as pessoas identificarem que a vida pessoal dele também teve impacto na sua obra, né? E muito do que ele passou, tanto na infância quanto os problemas políticos e sociais, tiveram total impacto em obras como Tempos Modernos, como O Grande Ditador, quando ele se diz um cara que não é nem socialista, nem de direita, ele é um cara humanista. Então isso é uma coisa bacana a gente identificar, né? Desde o início, desde a infância dele, meio que órfão por problemas da mãe dele, que não conseguia ficar por casa, ela tinha sérios problemas psiquiátricos, e ele se criou na rua, então foi vendo aqueles personagens de rua, aqueles bêbados, aquelas pessoas da própria comunidade, que ele criou esse personagem que é tão querido a todos pelo fato de ser próximo, né? Até hoje. E é legal porque essa fase do Charlie Chaplin, o cinema tava começando, né? Tanto que era o cinema mudo. Exatamente. E pra mim, assim, e as pessoas que não tiveram essa oportunidade, busquem ver o cinema mudo, porque é muito legal. É porque, como não tem a fala, obviamente o nome já diz, então vai muito da interpretação e muito da trilha sonora. Exatamente. Pra dar o movimento da cena. Isso é incrível, né? O diálogo da cena, né? E até, por exemplo, o Chaplin, ele não era só um ator, né? Ele era compositor também. Sim. Então muitas das obras dele, ele compunha também a trilha que deveria ser executada dentro daquele cinema. Isso. Desde o início do filme até o final, porque ela dava o ritmo de certas cenas, né? Isso é incrível. E a gente vai ver, por exemplo, que nesse curso, que a comédia sempre foi, e isso hoje em dia mudou, mas sempre foi algo menor, né? Dentro da própria cinema, arte. Né? Porque era para o pessoal mais pobre, era, né, um local onde as pessoas iam lá, pagavam barato e assistiam filmes curtas, né? Por quê? Porque sempre o requinte estava no drama, né? Nos épicos. E o Chaplin conseguiu inverter isso também, né? Ele aproximou a comédia de todos. Isso também é uma das coisas muito, muito legais que a gente pode absorver, né, da história dele. Eu tô tentando me lembrar o nome do filme que eu assisti do Chaplin. Qual? Que me fez chorar. É o Garoto, sabe? Deve ser. Pode tem ser. O Garoto, tem outro que é Luz da Cidade, que é da Florista Cega, que também é lindo. Não, acho que é o Garoto. É a hora Garoto. que eles se separam. Isso. Essa é uma das cenas. Pra mim, assim, vou dar um spoiler, essa cena encerra o meu curso. Porque eu acho que aquilo ali é quando existe a composição máxima do que é a vida e a obra de um cara, é aquilo ali. Porque o Chaplin, ele sempre quis ter uma vida pessoal estável e ele nunca conseguiu. Então, primeiro, ele fez aquele filme e o filho dele tinha recém-nascido, mas faleceu. Então, a perda de um filho fez com que ele fizesse aquele filme.
Então aquilo ali carrega assim, ó, ao mesmo tempo uma amargura e uma esperança tão grande, né? É incrível. Eu lembrei agora desse filme do garoto, dessa cena, eu lembrei de um filme que também tem a ver, né? Mais ou menos, eu acho que ele segue a linha, ou pelo menos talvez seja uma das referências do Roberto Benigni. Sim, A Vida é Bela. A Vida é Bela, né? Sensacional. O Roberto Benigni tem muito de Chaplin, né? Tem muito, né? A gente pega, por isso que eu gosto de falar que o legado dele existe até hoje. Né? Então a gente pega, por exemplo, assim, até pessoas mais contemporâneas, por assim dizer, Mr. Bean, o próprio Benigni, Jerry Lewis, pessoas assim, tudo a pantomima, não só a pantomima, mas depois o recurso do áudio que ele também utilizou, né, o Chaplin, essa geração depois dele foi aprimorando isso e existe até hoje. O próprio Chaves, que a galera curte, é uma coisa que se reinventa, mas tu pega, né, referências de Chaplin, etc. E o próprio Chaplin pegava referências também de outros comediantes da época, porque na época era do teatro, né? Era o vaudeville, que era aqueles teatro de variedades. E, enfim, é uma arte que vai se aprimorando, né? E o Chaplin era de uma audácia gigantesca, né? Por exemplo, O Grande Ditador, pra fazer um filme desses, tu tem que... O Sidney, o irmão dele sempre foi o tutor dele, né? Porque o pai dele faleceu cedo e tal. E um dia chegou... o Chaplin tinha um local onde ele ensaiava, chegou lá nesse local, ele estava ensaiando discursos do Hitler. Tu imagina isso numa época... É que hoje em dia a gente vê o que aconteceu e ter noção disso, e uma opinião formada é muito fácil, mas na época, por exemplo, Chaplin lançou O Grande Ditador, ele não tinha ideia do que acontecia nos campos de concentração. E é muito instigante tu pensar nisso hoje, que ele fez uma obra totalmente crítica a algo que as pessoas hoje veem e concordam, mas na época era para se refletir sobre, será que isso realmente é o correto? Será que essa é a linha, né? Esse autoritarismo, essa, né, segregação, e isso ele fez em tempos modernos também, né? Que é também incrível, quando ele tomou a ideia do trabalhador, né? Aquela coisa de automação, aquela coisa mecânica, né? Exatamente. Programada já. Ou seja, Chaplin não era um comediante não era comédia pela comédia, não, né? Nunca, exatamente. longe disso. Mas isso que é o legal, porque isso vem desde os tempos do circo, né? Eu não lembro a frase agora exatamente, que é de um palhaço famoso que eu também não vou lembrar, né? É tipo assim, se você acreditasse nas minhas mentiras... Aquilo que eu como é que é? Veria as verdades. As verdades que eu falo rindo, mas é assim, é mais ou menos isso. Porque como se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdade, eu teria ouvido verdades que teimem dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Isso. Aqui tá acreditado a Chaplin. Mas essas frases são meio dúbias. Mas é isso. Por isso que eu disse, aqui porque a comédia, apesar a gente tá conversando com o Christian Farias, apesar da comédia naquele tempo, e até hoje, assim, né? No cinema a gente vê que às vezes, vamos ver um filme de comédia. Comédia, tipo, né? Mas ali tem alguma coisa pra se pensar, né? Porque... E o Chaplin fazia muito isso. Porque a comédia, se for ver, a comédia é um ambiente onde tu pode contestar, tu pode ser mais incisivo e de uma forma leve. Tu não pode questionar, né? Pode questionar e deve questionar, né? A comédia tá aí pra isso, assim. Então, quando um vagabundo vai lá, né, que é o personagem, o pessoal não tô, né? Não é em tom depreciativo. Não é em tom de... Quando o Carlitos, o vagabundo, vai lá e adota uma criança. Nossa, que horror, um cara que mora praticamente na rua adotar uma criança. Mas por quê, né? Ele não trata aquela criança com carinho, ele não vai dar uma atenção, às vezes, maior do que se essa criança estivesse na rua, etc. Então, são temas que a gente vai... Ele nos ensinou a pensar sobre determinadas coisas e refletir, né? Coisas que, às vezes, as pessoas já têm um preconceito, né? E por que surgiu, então, a ideia de fazer um curso a respeito? Esse curso eu já fiz há 2 anos atrás, só que aí o Jorge, até quero mandar um abraço pra ele, Jorge Guiordes, ele queria repetir ano passado porque completou 40 anos da morte do Chaplin, né? Ele morreu em 77. E aí a gente não tava fechando as datas e tal. E a ideia do curso surgiu porque eu na verdade, sempre fui muito fanático pro Chaplin, né? E meio isolado, assim, porque... Sim, agora eu acabei, né, só pra gente fazer a referência... Abriu parênteses. Teu trabalho foi aceito como acervo no Museu do Chaplin, na Itália. Tu também dirigiu 2 curtas e participou de produções jornalísticas. Isso, exatamente.
Eu sempre fui muito apaixonado, assim, desde criança pelo Chaplin. E aí, quando surgiu já na faculdade, nossa, trabalho de conclusão, vou fazer. Eu comecei um ano antes já. Deve ter ficado sensacional, nota 10. E aí, tipo, um abraço ao professor Carlos Gerbasi, que foi meu orientador, inclusive. E aí o próprio Gerbasi me instigou, não, por que tu não fala lá com o pessoal do museu? Porque tem um acervo lá no local mesmo de estudos que eles classificam os que passam por um... E aí eles ficam lá, né, para o pessoal pesquisar, etc. Para dar até para circular essa informação, né? Que por muitas vezes, pelo fato de ser cinema preto e branco, cinema silencioso, as pessoas, não vou olhar esse filme, não vou, né? Tem esse preconceito. E aí eu fiz essa pesquisa, mandei, eles aceitaram, então, e aí eu fiz uma pós em cinema também lá na PUC, e aí adivinha o que eu fiz meu trabalho de conclusão, foi pro lado do Chaplin de novo. Então eu sempre fui pro ramo da comédia, mas não só o Chaplin, né? Eu gosto na comédia clássica, assim, num âmbito geral, mas o Chaplin sempre esteve presente. E aí o Guiorz me convidou, não quer dar aí a gente fez a primeira edição, deu certo, agora tem uma comédia que eu gosto muito, inclusive eu vou confessar aqui que eu chorei vendo algumas vezes. Eu sempre vejo esse filme, e tem gente que critica muito o ator, que é o Adam Sandler, né, que não gosta do cara, mas ele fez um filme que é o Clique. Sim. Que é um filme que é um soco no estômago, né? Do nosso dia a dia. Ele tem uma virada ali do meio pro fim, que ele vira um tragicômico, né? Exatamente. Então é um soco no estômago da nossa vida atual, né? De correria de trabalho. Exatamente. E aquele velho dilema, né? Família ou profissão, cara? Família ou carreira. Vamos passar as partes chatas. Também tem isso, né? De querer pular o que é ruim, mas que isso tudo faz parte da nossa construção, né? Exato. Que hoje em dia a gente... por exemplo, isso tem muito a ver com o curso, porque eu vou usar também tudo que o Chaplin passou de perrengue na vida dele e que ajudou ele a crescer tanto profissionalmente quanto a adicionar coisas nos filmes. E a gente vê isso no Clique também, né? Aquela parte que ele quer passar as partes chatas, aquilo que não... Hoje em dia a gente só quer saber do seu bel prazer. Lindo, a gente quer pular direto. A gente não tem paciência, né? A gente quer pular a gente quer pular do domingo pra próxima sexta-feira, né? É aquela coisa de... Mas não, né? A vida não é assim. A gente falava do cinema mudo recentemente, claro, não lembro que ano foi, mas foi lançado o filme O Artista, né? Que fala sobre isso, que é mudo e tal. O que tu acha, assim, de ter sido feito esse filme? Porque eu ouvi críticas, ouvi elogios, queria ver a tua visão. Eu acho muito 2012. bacana. Eu acho que assim, a linguagem ela tá aí para ser utilizada, independente de se tu quiser utilizar ela na sua amplitude ou, né? E O Artista, ele é um filme lindo porque ele resgata isso. O Chaplin, por exemplo, quando ele fez o Tempos Modernos, tem fala no filme, mas todas as falas, por exemplo, já é uma crítica que ele fez. Todas as falas do filme são feitas por máquinas. Nenhum ser humano fala. Então, quando aparece um cara ali e fala, para de ficar aí na vadiagem, volta pro trabalho, ele aparece num telão. Então, sempre é uma máquina. E no fim ele canta, porque até uma crítica que ele fez ao Cantor de Jazz, que é um filme que é o primeiro filme falado da história do cinema, mas que era o Al Johnson ali cantando. Ele tinha até, ele era um ator branco, ele era pintado de negro, e ele cantava e não tinha muito a dizer. E aí o Chaplin, no fim do filme, ele vai lá e canta uma língua que não existe. Ele meio que dando uma crítica dizendo assim, se é pra só pra cantar por cantar, então eu vou cantar, mas o meu filme vai falar algo mais, entendeu? E eu acho que, independente de ter muitas falas, poucas falas, eu acho que o mais genial do cinema é tu conseguir passar uma mensagem, né? E se tu consegue passar às vezes as pessoas até se incomodam. Eu tenho visto muito isso ultimamente, por exemplo, filmes como Mãe, as pessoas saindo do meio do filme, do cinema e tal. Eu tenho uma concepção muito que eu levo pra vida de filme, que é ou tu gosta muito e aquilo te deixa bem, ou tu não gosta e aí aquilo te incomoda tanto que ele meio que te incomoda por algum fator. E tem aqueles filmes que são sessão da tarde, que são irrelevantes. Tu desliga e vai fazer outra coisa e tu nem lembra. Mas esses filmes que incomodam, tem um porquê. Eu acho que às vezes a gente tem que começar a pensar nisso também. O ato de deixar uma plateia... Exatamente. Parece que, de alguma maneira, a ideia do filme se cumpriu? Exato. Esse filme, por exemplo, Mãe, esse que é recente,
do Aronofsky, ele é um filme que ele toca em ideais religiosos. Que, convenhamos, não é um tema que é muito palatável de tratar de uma forma. Então pessoas iam embora do cinema. É um sinal que se incomodava com aquilo. Então, o próprio cinema silencioso, cinema em preto e branco, né? A Lista de Schindler é um filme em preto e branco, mas chega uma hora que aparece uma rosa vermelha. E isso é incrível, e a gente tá falando de Spielberg, e é uma coisa que ele escolheu fazer daquele jeito, porque ele tinha uma mensagem pra, né? Por quê? Porque talvez aquele momento da guerra seja um momento que não seja colorido. Sim. Por que ver de uma forma colorida, né? Tá todo mundo num preto e branco total. Então, quando se consegue passar a mensagem, eu acho que isso que é o mais importante. Eu acho que o artista conseguiu, né? Estamos aqui com o Christian Farias, falando sobre o cinema de Charlie Chaplin, sobre o curso. A gente faz uma pausa agora, vem aí o Guaíba Notícias com Wellington Zequir, e na volta a gente segue falando com o Christian Farias. É isso aí. Guaíba Fim de Semana. Agora 5h02. Tem recados aqui através do WhatsApp 993887532. Fala, Serrinha, tô na escuta. Catatal Tricolor. Dale Catatal. Catatal é ouvinte já de sei lá quantos anos, mas grande Catatal, uma figuraça. Abraço pra ele. Ei, Catatal! Tem a ver com isso o apelido, será? Eu acho que sim, do desenho. Gostei, né? Faz de novo, Serra. Ei, Catatal! Lembra do desenho? Zé Colmeia, né? Perfeito, nossa. Muito obrigado. Tá, menos. Obrigado, pessoal. Ivan Taquatiá participando. Boa tarde, querida Camila. Muito show a pauta sobre o cinema mudo e sobre o gênio Chaplin, sempre na frente de sua época. Todas muito reflexivas para nossos dias atuais. Mr. Bean também é showzaço. Acho muito bem humorado as situações nossas do dia a dia. Quase defenestrei o Serra. Buenas tardes pra ti também, Serra. O Ivan Taquatiá adquiriu esse defenestrar. Do Magno, né? Esse verbo do Magno, e geralmente quando ele manda alguma coisa, ele fala do defenestramento. Grande figura. O pessoal que está participando pode mandar também através do Facebook, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Estamos falando com Christian Farias a respeito do curso Cinema de Charlie Chaplin, do Pastelão, a Crítica Social. E quando eu tava pensando agora no intervalo que quando a gente é fã de um personagem, de um ícone, de um ator, enfim, a gente tem uns ciúminhos às vezes, assim, por exemplo, a pessoa se fantasia de Chaplin ou vai lá, se inspira nele, mas não faz hoje algo tão bem. Apropriação, né? Apropriação, tá muito né? Tem ciúminho de qual ídolo. Tu sente também. isso? Eu não sinto, pelo contrário, eu tenho um florista aqui em Porto Alegre que é um rapaz uruguaio, que eu esqueci o nome dele, e eu acho incrível. O florista, eu achei que era o vendedor aquele de. Não, mas ele é argentino, aquele. Existe ainda? Não é argentino, ele é. Existe. É. Eu vi ele no centro da semana passada. Tem umas figuras R$6, em Porto Alegre, né? vários. Incrível. Aliás, eu estou precisando de incenso, só compro dele. Não, e aí tem esse cara que ele vai de Chaplin, assim, ele vai, né, travestido de Chaplin, e ele vende rosas, que nem no próprio filme, né, no Luzes da Cidade. E eu acho incrível, quando eu vi, nossa, cara, eu achei inacreditável, assim, porque isso faz com que, ao menos pra mim, que eu sou apaixonado por Chaplin, é incrível tu ver que não morre, né? Que a arte não morre. Que bom, né? Que as pessoas se apropriam. E eu acho que assim como música, eu gosto de música que eu sei pra caramba. É legal tu ver assim, nossa, sei lá, qualquer tipo, assim, um samba de raiz que não morre nunca, e tu vê uma geração nova ouvindo e tu fala, nossa, olha o tamanho desse cara ouvindo uma música dessas e tal. E é uma coisa que é bacana. Eu acho que é instigante. Então, o que a gente gosta é de ver a renovação, né, do público, mas não só descartar. Eu acho assim, que o Chaplin, claro que ele fez coisas muito mais voltadas pro cinema mudo,
mas que foi uma obra que não vai se apagar mais. Mas assim, eu acho que é daquela coisa como a gente estava falando antes, ninguém mais vai fazer cinema mudo, a não ser algo específico. Como o artista de 2012 que a gente citou. Algo meio homenagem, né? Exatamente, mas assim, o legado que ele deixou de, vamos dizer assim, de criação de cenas, né, de texto, mesmo que fosse mudo, mas ali tem um texto, né, tem claro. Tem um texto ali. A gente citou o Roberto Benigni, né? Exato. Outros caras que também vêm na vertente do Chaplin. Então a obra ficou a obra e as pessoas, né? E é incrível. Tem aquela referência. É incrível assim, fazer um prato de comida e te dá 2 ingredientes. E às vezes tu vai fazer um prato de comida e tu tem 30 ingredientes. Hoje em dia o cinema te permite fazer com câmera 3D, com câmera de 70, 18, sabe? Super 8. Tu pode fazer 1 milhão de coisas, pode fazer uma edição incrível e tal. Ele fazia com recursos muito mais precários do que hoje, né? E se for ver, ele participava de todo o processo do cinema. Ele editava os filmes, ele fazia música. Ou seja, é inacreditável. Me dá um abraço, assim. Chape. É incrível, mas essa parte da paixão serve muito pra gente aprender, né, com isso, porque uma coisa engraçada tem a ver com esse lance da paixão. Ele é um cara incrível que aprendeu muito a arte do cinema rápido. Mas ele passou 1 semana sem entrar no primeiro estúdio dele. Ele rondava e ele não tinha coragem, porque ele tinha muita ansiedade e vergonha de ir lá e dar errado, sabe? Até que mandaram uma cartinha pra ele dizendo, olha, ou tu aparece, isso na Keystone, que foi a primeira empresa dele, ou tu aparece ou a gente vai cancelar o teu contrato, que faz 1 semana que tu não vem. E aí chegou o cara lá, sabe, todo acanhado e aquela pressão, sabe? Porque, né, ele veio do teatro, ele veio a um preço bem bacana na época. Então, isso serve pra todo mundo, né? A primeira vez no rádio, a primeira vez na TV. A pessoa fica ansiosa. A primeira vez que eu fiz um jogo, Camila Dias. E aí? Era essa época, mais ou menos, assim, né? De reportagem. Em outro prefixo, lógico, obviamente, em 2013. Isso. Eu comecei em 2002, era estagiário. E aí deu uma onda de demissão, algo, né? Corriqueira no jornalismo e tal. Sim. E aí eu cheguei pra trabalhar num dia, numa sexta-feira, e tava lá a escala na parede, no mural, e tava o meu nome no jogo, era Grêmio Juventude no Olímpico. E aí eu olhei aquilo, vou fazer o que no jogo, né? Como é que eu vou fazer, né? E aí o meu coordenador na época deu a mim, acho que ele me sentou, olha aqui, deixa eu te ensinar como é que vai ser. Aí foi até hoje não existe Aí isso. foi um colega meu, Alexandre Pretzel, que hoje tá em São Paulo, me chamou, broxa, vem cá que eu vou te dar umas dicas. Mas foi tenso. Isso é muito bacana. Eu trabalhei muito tempo com produção de TV e foi assim meio que, vai lá, meu velho, sabe? Te vira. Encontra o case hoje. Pior possível. Sabe? É bem complicado, assim. E pra gente então já ir encerrando a entrevista pra falar do curso, o pessoal que teve essa aula já de Chaplin contigo aqui, como faz para participar, se aprofundar mais? Bom, pessoal, tem mais informações lá no cine1.blogspot.com.br, né, e no Facebook do Cine1 também, mas basicamente é o seguinte, para informações diretamente pelo número 51993202714, o preço é um precinho camarada, né, que é R$75 e tem desconto ainda para pagamento por depósito, fica R$70, é um desconto bem legal. Vai ser lá na Cinemateca Capitólio, que fica aqui na Demetrio Ribeiro, 1085. O curso, só mais uma vez para recapitular, é dia 17 e 18, né? São 6 horas de aula, das 14 às 17. A gente vai analisar mais ou menos 78 filmes, né? De um jeito bem abrangente, passando pela a vida, a obra, os problemas, os conflitos pessoais, e depois pra gente entender um pouco da herança e o legado da arte de Charles Spencer Chaplin. Sir Charles Spencer Chaplin. Sir. E é um curso para um público específico ou é para qualquer pessoa que tem interesse? Não precisa ser estudante de cinema? Não, porque a gente eu desconsidero qualquer coisa prévia, assim, né? Então a gente vai analisar partes de filme, então a gente vai rever. Quem tá vendo pela primeira vez vai ver e vai conseguir também entender aquilo ali, né? O que tá querendo ser passado ali. E a pessoa ganha apostila, ao final do curso também tem ali um diplominha e tal. Então é uma coisa que não tem idade, até porque Chaplin não tem idade, né? É muito acessível. Assim como a obra dele, eu acho que a aula também é bem leve, e é uma coisa bem bacana para se fazer num final
final de semana depois do carnaval, né? O pessoal que dia vai ser? Dia 17 e 18. Pra se desintoxicar. No próximo Exatamente. final de semana, né? Isso, 17, próximo 18. final de semana. Isso aí. O pessoal, né, desintoxicado do carnaval, um final de semana mais leve, né? Momento de aprender um pouquinho, então. Então, 17, 18. Das 14 às 17 horas lá na Cinemateca Capitólio. Cinemateca Capitólio, que fica no Capitólio. É, isso aí. Que é 10 metros, esquina com a Borges. Exatamente, isso aí. Tá certo, então. Obrigada pela presença. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo convite, um abraço aos ouvintes aí e pra vocês também. Valeu, grande Christian. Christian Farias. 5 horas e 11 minutos.